estamos recebendo nos estúdios da TV Prevê o vereador Arildo Lima Júnior, que é o presidente da Câmara Municipal até o próximo dia 31. Foi bem de Natal, Arildo, prazer em tê-lo aqui. Seja bem-vindo uma vez mais. Obrigado pelo convite, Samuel. Um grande abraço a todos os nossos telespectadores da TV Prevê. Graças a Deus passamos um Santo Natal com os meus familiares, com os familiares da minha esposa, né? As minhas filhas, a minha esposa, pais. Tenho a oportunidade ainda de tê-los, os meus pais, comigo aqui, né? Então foi uma grande festa, tanto na casa da minha mãe, como também na casa da minha sogra. Então, graças a Deus, passamos um Natal abençoado por Deus. Bom, o Arildo está aí como presidente da Câmara do Legislativo Bauruense. E ele substituiu o Faria Neto nesses últimos meses. O Faria Neto teve problema com a Justiça Eleitoral e foi afastado por conta do seu mandato e dessa situação jurídica. Quantos meses você esteve à frente do Legislativo Bauruense? Samuel, nós assumimos o Legislativo Bauruense, a presidência do Legislativo Bauruense, no finalzinho de maio, onde se efetivou o afastamento não somente do vereador Faria Neto, mas também do vereador Mantovani e do vereador Mariano. E volto a dizer, né, na minha percepção, um afastamento injusto. Mas sentença judicial a gente não discute, a gente cumpre, né? Então, através da determinação da Justiça, eles foram afastados e o Faria naquele momento era o presidente da Câmara, eu era o vice, e com o afastamento dele, eu tive que assumir a presidência da Câmara Municipal. Então foi no finalzinho de maio que nós assumimos. Bom, o Faria não foi candidato à reeleição, o Mantovani não se reelegeu e o Fabiano Mariano aguarda ainda uma decisão da Justiça, ele que foi bem votado, mas os seus votos não foram consignados. Portanto, está aí sub júdice o mandato do vereador Fabiano Mariano para a próxima legislatura. Eu queria que você fizesse um balanço da sua atuação como presidente no Legislativo de Bauru nesses meses que você esteve à frente daquela Casa de Leis. Samuel, é difícil falar de nós mesmos, né? Mas graças a Deus nós não tivemos nenhum percalço durante esses meses. Tivemos a colaboração de todos os companheiros da Câmara Municipal para que a gente pudesse tocar o nosso poder legislativo com a tranquilidade e serenidade que é devida. Todos os projetos, tudo aquilo que o prefeito encaminhou para a Câmara Municipal, nós tivemos a oportunidade de discutir e debater, mesmo sendo um ano eleitoral, onde as eleições municipais acabam tomando o tempo e todo o esforço daqueles que saíram candidatos à reeleição, ou outro cargo eletivo, como no meu caso, eu saí candidato a vice-prefeito juntamente com o Raul, que é vereador, ele como prefeito e o vice, né? A todos os vereadores, a não ser o vereador Moisés Rossi, todos os demais saíram candidatos à reeleição. Então, mesmo sendo um ano eleitoral, de eleições municipais, nós tivemos os trabalhos com tranquilidade e nenhum prejuízo ocorreu ao legislativo e ao debate público do nosso município por causa das eleições, né? Então eu sinto que a Câmara, ela cumpre o seu papel nesse momento, ela cumpriu o seu papel, termina essa legislatura, né, cumprindo a sua missão constitucional, que não somente é apreciar e votar os projetos de autoria do prefeito, como também dos senhores vereadores, mas também estabelecer a fiscalização e o debate público perante a sociedade. Além dos 3 vereadores que você mencionou, outros 3 não estarão voltando. O Roque, o Sakai e quem mais? Olha, Samuel... E o Artêmio. Isso, o Artêmio, infelizmente, um excelente vereador, mas não conseguiu lograr êxito no processo eleitoral. O Roque, mesmo tendo uma votação quase de 4.000 votos, mas por uma questão de quociente eleitoral, ele não consegue retornar para a Câmara. O vereador Sakai, da mesma situação, teve quase 3.700 votos aproximadamente, salvo engano, mas também não consegue retornar à Câmara por causa do quociente eleitoral. Eu saí candidato a vice, o Raul saiu candidato a prefeito e o Moisés Rossi, ele não quis disputar mais o processo eleitoral.
Então são esses vereadores da atual legislatura que não retornarão à Câmara Municipal a partir do dia 1º de janeiro de 2017. E o seu partido, que é o PSDB, fica sem nenhum representante parlamentar nessa legislatura. Isso, infelizmente o PSDB não conseguiu fazer uma cadeira na Câmara Municipal, mesmo tendo o Toninho Garmes e o Dr. Gilson bem votados, mas nós não conseguimos eleger. É uma pena, né, que a gente não consiga hoje contribuir através do PSDB com as discussões do nosso município a partir de 2017, mas vamos repensar, vamos retrabalhar o partido. O PSDB é um partido grande, é um partido que está polarizando a nível nacional. Nós crescemos a nível estadual, nós crescemos muito a nível nacional, né? Tivemos esse percalço na cidade de Bauru, mas é um partido forte, vigoroso, que tem pessoas extraordinárias, experientes. Nós temos o nosso grande líder, que é o deputado Pedro Tobias, é um partido de pessoas do bem e muito experientes, e nós estamos rediscutindo, vendo aonde nós erramos, para que o PSDB volte na próxima legislatura com força total, não somente na Câmara Municipal, mas também com candidatura à Prefeitura de Bauru. Quais foram os projetos que marcaram a sua atuação na presidência da Câmara? Olha, nós tivemos vários projetos, viu, Samuel? Nós tivemos vários projetos importantes para a cidade, mas alguns deles nós não conseguimos avançar, até mesmo por culpa do Executivo, né? Nós discutimos bastante a lei de zoneamento, que é um instrumento muito importante para o desenvolvimento da cidade, e nós temos um conceito hoje de 20, 30 anos atrás. Nós precisamos modernizar essa legislação para que a cidade possa crescer de forma harmônica. Nós tivemos as discussões sobre as áreas de proteção ambiental, que também não avançou. Nós tivemos questões polêmicas como do lixo, um debate muito acirrado sobre a política municipal de resíduos sólidos no município de Bauru. Nós debatemos profundamente o DAI, que se encontra numa situação muito preocupante, como também a Indurb, como também a Coab, né? Nós tivemos projetos pontuais, como por exemplo do transporte coletivo. Enfim, foram vários os projetos importantes de autoria tanto de vereador como também do seu prefeito municipal, que nós tivemos a oportunidade de estar discutindo, não somente nesse período, viu, Samuel, de 6, 7 meses que eu estou à frente da presidência da Câmara Municipal, porque na verdade nós estamos lá numa função administrativa, administrar o poder legislativo, mas o mais importante é o conteúdo que o legislativo produz para a sociedade, e isso quem faz são os vereadores e os projetos de lei que o executivo manda para a Câmara. Você esteve 4 anos como vereador, depois não logrou a sua reeleição, candidatou-se novamente, foi eleito para mais 4 anos e agora não foi candidato. Que avaliação você faz desses 4 anos finais aí do seu mandato como vereador, você que soma uma experiência de 8 anos no Legislativo? Olha, Samuel, eu penso que eu consegui, de alguma forma, contribuir com as discussões sobre a nossa cidade. Quando nós ingressamos na Câmara Municipal neste mandato, que foi em janeiro de 2009, eu me coloquei como alguém que precisaria chamar as discussões, os debates, estabelecer as críticas junto às discussões que são importantes para a nossa municipalidade. Uma vez que o prefeito Rodrigo Agostinho, naquele momento, tinha elegido 13 vereadores que estavam com ele no processo eleitoral. E a Câmara, de forma alguma, poderia perder a sua capacidade de discussão. Por isso que eu estabeleci um discurso mais crítico à atual administração, fiz um diagnóstico, e também analisei um prognóstico daquilo que seria a administração do prefeito Rodrigo Agostinho, e aquilo que nós pensamos lá no começo acabou acontecendo. As dificuldades nós sabíamos que ia acontecer, de administrar a cidade, uma cidade que não vinha mais com tanta capacidade de arrecadação por causa da situação econômica do nosso país e, consequentemente,
da nossa cidade, os problemas das legislações aprovadas no mandato anterior do prefeito Rodrigo Agostinho, como, por exemplo, o PCCS, que acabou comprometendo demais as finanças municipais com folha de pagamento, a falta de investir numa melhora da instrução e da instrumentalização da máquina pública. Hoje, ainda os processos dentro da administração são processos físicos, né? São fichários. Isso é inconcebível, isso atrapalha demais, isso traz muita demora para as decisões administrativas, né? Enfim, vários problemas que nós pontuamos no início, que acabou realmente sendo confirmado ao longo do mandato, né? E eu espero ter contribuído com essa visão um pouco mais crítica da administração, chamando a discussão, chamando o debate, porque é na discussão, é no debate que a gente aprimora o pensamento e as circunstâncias. Que pendências fica no Legislativo para a próxima atuação dos 4 anos que virão aí do novo Legislativo? Infelizmente, o atual prefeito não teve coragem de discutir pontos fundamentais para a mudança de conceito da administração municipal. Eu já citei alguns para você, como as áreas de proteção ambiental, que conceitualmente tem uma visão totalmente equivocada, está travando, atrapalhando o desenvolvimento da nossa cidade. A lei de zoneamento, o plano diretor precisa ser revisto, modificado, modernizado. Nós temos a rediscussão do perímetro urbano do nosso município, o código de obras da nossa cidade precisa ser revisto, né? Enfim, são legislações fundamentais para o desenvolvimento, o crescimento e a melhora da administração do nosso município. O atual prefeito ele não quis mexer nesses pontos delicados, nevrálgicos da nossa administração, por entender que traria algum problema pessoal, na sua imagem pessoal, junto ao eleitorado. O próximo prefeito terá necessariamente que fazer essas discussões e vai enfrentar vários problemas de ordem financeira e também administrativa, porque nós temos uma máquina que não funciona muito bem e está se esgotando a condição dela de produzir para a nossa sociedade. Haja vista a dificuldade que nós temos hoje, a dificuldade que nós temos no DAI, a dificuldade que nós temos na Indurb, a dificuldade que nós temos na Cohab, né, a dificuldade da própria máquina pública em dar respostas às demandas, às necessidades do nosso município. É uma máquina muito onerosa, que gasta mal o dinheiro da população, e se o próximo prefeito não vier com choque de gestão, vai ser muito difícil ele dar respostas mínimas para a nossa sociedade. É o que a gente percebe, foi isso que nós debatemos ao longo desses últimos 4 anos, né? E são esses posicionamentos críticos que nós fizemos à atual administração, mas infelizmente o prefeito, o atual prefeito, o prefeito Rodrigo, não quis mexer em pontos que trariam algum desgaste, vamos dizer assim, seriam debates impopulares, mas de fundamental importância para o desenvolvimento e para a dinâmica da prefeitura. Normalmente a Câmara e outras câmaras de todo o país devolvem os recursos que são repassados através do 12º para os executivos. A sua administração está devolvendo algum tipo de recurso para o município? Sim, nós estamos fechando o balancete financeiro, né, desse exercício de 2016, por ser um ano de final de mandato, nós estamos terminando o mandato, nós temos as exonerações obrigatórias na Câmara Municipal, por exemplo, os assessores dos vereadores que não foram reeleitos, que estão saindo da Câmara, todos eles serão exonerados. Então ali nós temos cargos de livre nomeação e que precisa agora fazer esse arranjo financeiro para saber o quanto essas pessoas têm por direito de receber, para que a gente tenha um valor adequado do custeio geral deste ano de 2016 da Câmara Municipal, né? E com certeza nós estaremos, o resto, vamos dizer assim, aquilo que sobrou,
que pertence à Câmara Municipal estaremos devolvendo ao Executivo. Nós fizemos um levantamento preliminar e possivelmente a gente vai devolver aí ao Poder Executivo próximo a R$700 mil. Ok. Na próxima administração, normalmente as câmaras aumentam, e inclusive tivemos em São Paulo um aumento dos vereadores, e foi questionado este aumento e o Tribunal de Justiça vetou este aumento, e essa situação está sob júdice e os vereadores devem recorrer. Eu te pergunto, e aqui em Bauru, como é que ficam os salários dos vereadores? É automático, do prefeito, do vice, dos vereadores? Como é que fica essa correção? Bom, Samuel, é importante lembrar que os vereadores, nos últimos 3 anos, não tiveram reposição inflacionária. Nem a reposição inflacionária que a Câmara Municipal concedeu a todos os servidores deste poder foi estendido aos senhores vereadores. Então, desde 2010 ou 2011, nem a reposição inflacionária a Câmara vem repassando em cima do subsídio dos vereadores. E a Câmara também decidiu que para o ano de 2017, para o próximo mandato, o subsídio que hoje vigora para os vereadores continuará sendo o mesmo. É o mesmo valor que os futuros vereadores receberão. Não terá um centavo de acréscimo, principalmente por causa da situação econômica do país e do nosso município. Isso vale para o Executivo também? Não, o Executivo ele tem uma legislação própria e o repasse inflacionário ou o aumento estendido aos servidores do Poder Executivo automaticamente recai sobre o salário do prefeito, o salário do vice-prefeito e o salário dos secretários municipais. Agora, a Câmara Municipal, mesmo que os senhores vereadores tenham o direito de receber a reposição inflacionária, essa reposição inflacionária tem que ser por lei específica. Então, todos os anos, se quiserem, terá que ser feita uma lei específica e, junto com o dissídio dos servidores da Câmara Municipal, há necessidade de uma lei paralela concedendo também os mesmos valores até o teto da inflação aos vereadores, caso quiserem, no momento, quem estiver na Câmara Municipal. É um exemplo bom que a Câmara deixa, permanecendo com os mesmos salários, e tem um outro detalhe que a Câmara de Bauru também merece ser elogiada, porque nós temos em Bauru 17 vereadores. E a legislação pertinente permite um número muito maior. Até 23. Até 23. E Bauru está com um número aí que chega próximo do mínimo para o tamanho do seu contingente populacional. É isso mesmo? É isso mesmo. A Câmara não quis aumentar o número de vereadores. A Câmara já chegou a ter 23 vereadores, ela já chegou a ter 21 vereadores. Quando eu entrei, foi a legislatura que mudou de 21 para 15 vereadores, no mandato que compreende os anos de 2005 a 2008. No mandato seguinte, aumentaram mais uma cadeira. No mandato passado, neste mandato, aumentaram mais uma cadeira, porque o número par estava trazendo muita confusão e dificuldade nas votações, havia muito empate, e aí o presidente tinha um super voto. Ele votava 2 vezes quando havia desempate, para desempatar quando havia um empate. Então decidiu aumentar para 17, para que não ocorresse esse problema nas votações. E a Câmara de Bauru é uma Câmara muito enxuta. Se nós compararmos as câmaras municipais semelhantes em número populacional, em número de eleitores, a nossa Câmara, a nossa cidade, nós vamos verificar que a Câmara de Bauru é uma Câmara muito enxuta, em número de assessores, de subsídio de vereadores. A Câmara Municipal de Bauru tem Câmara Municipal que fornece um carro para cada vereador. 3 assessores, 3, 4, assessores. 5, por exemplo, em Ribeirão Preto são 10 assessores. Enfim, nós continuamos com 2 assessores há muitos anos, né? E por quê? Porque entendemos que a gente precisa cada vez mais otimizar os recursos públicos
porque o dinheiro precisa ser melhor gasto com saúde, com educação, enfim, com as necessidades que a nossa sociedade possui. Para muita gente, o prédio do Legislativo é muito pequeno, está defasado. Você não fez gestões para que mudássemos, já se falou que iria lá para a estação, fazer um outro prédio, enfim. Como é que você vê essa situação para o futuro legislativo e o futuro presidente e a própria nova mesa diretora? Por um futuro, eu vejo que há necessidade de repensar a logística da Câmara Municipal, né? As circunstâncias que ela se encontra fisicamente hoje. Realmente nós temos uma Câmara Municipal de estrutura física muito acanhada, né? Nós precisávamos realmente melhorar as circunstâncias que a Câmara Municipal possui hoje, mas esse debate, neste momento, não cabe, viu, Samuel? Por causa da situação financeira, econômica que o nosso município passa. Então, a futura legislatura vai ter que continuar, no meu entendimento, no atual prédio da Câmara Municipal. Até que a situação econômica financeira do país seja resolvida. E aí você estabelece um outro debate com a sociedade, mas para o atual momento, pelo menos para os próximos 10 anos, será muito difícil nós rediscutirmos uma construção nova para o Poder Legislativo. Na sua opinião, como é que foi o relacionamento institucional e harmônico que deve ser entre Legislativo e Executivo neste último período do Legislativo e da administração do Rodrigo? Nós tivemos uma relação com o Executivo, como você disse, bem harmônica, né? O prefeito, ele entende o poder, o papel do Poder Legislativo. Ele foi vereador, a sua origem é da Câmara Municipal. Antes de ser prefeito, ele foi vereador por 2 mandatos. Né? Ele sabe da importância e do papel que a Câmara Municipal exerce. Ele sempre respeitou os posicionamentos e os trabalhos do Poder Legislativo, dos senhores vereadores, né? Eu só acho que ela foi um pouquinho próxima demais, porque essa proximidade inibiu um debate mais crítico à atual administração, que teve vários problemas e nós precisaríamos discutir melhor todos esses problemas com um senso crítico, com um debate muito mais isento de ordem relacional entre executivo e legislativo, porque quando você tem uma isenção nas discussões, quem ganha é a municipalidade, quem ganha é a melhora do aprimoramento do conceito e das ações públicas que têm por finalidade satisfazer as necessidades da nossa população. Então eu vejo que essa proximidade acabou atrapalhando um pouco a qualidade das discussões e do aprofundamento do debate no nosso município, que é necessário ser feito. Senão a Câmara Municipal não tem o porquê existir. Ela não pode ser cartório do Executivo. Não pode ser ali uma confraria de amigos, né, buscando seus interesses pessoais. A Câmara Municipal é um poder da República, né, é um poder do nosso Estado de Direito e ela precisa funcionar como poder, independente, pensando sempre voltada ao interesse público, cumprindo a sua missão constitucional, que não é somente a capacidade de legislar, mas principalmente hoje de fiscalizar os atos do Executivo, como ele está gastando o dinheiro da população, como os serviços públicos estão sendo entregues para a nossa comunidade, né? Como que está sendo a ordem de prioridade de gestão da prefeitura ou do senhor prefeito. Enfim, a Câmara tem que ser independente. E a liberdade de consciência precisa vigorar como um instrumento de melhora e de capacidade de fazer com que a nossa cidade caminhe melhor. Então essa proximidade acabou atrapalhando um pouco, mas o prefeito sempre respeitou o legislativo, né? E nós não tivemos nenhum problema de ordem relacional com o outro poder que temos por dever fiscalizar, que seria a prefeitura. E você como munícipe e como político, como é que você viu a administração do prefeito cessante Rodrigo Agostinho? Olha, o prefeito Rodrigo Agostinho, ele assumiu a prefeitura com tenra idade, né? O Rodrigo tinha 30 e poucos anos. O Rodrigo foi, chamando ele de Rodrigo, porque ele foi vereador comigo, né? A experiência que ele tinha naquele momento era a experiência somente de ser vereador e de ser militante
em ONG relacionadas à área ambiental, né? Então ele tinha pouquíssima experiência como gestor, né? No primeiro mandato, ele teve a oportunidade, vamos dizer assim, a sorte de ter uma prefeitura ajustada, né? E quem fez esse ajuste foi o ex-prefeito Tugan Jerami, e um momento da economia muito interessante, onde a prefeitura conseguiu arrecadar valores que ela nunca tinha conseguido ao longo da sua história. Então ele teve a oportunidade de administrar a cidade com uma prefeitura ajustada e com bastante recursos no caixa da prefeitura. No segundo mandato, como a situação mudou, a era de ouro passou, ele precisou mostrar a sua capacidade como gestor. O gestor se mostra, Samuel, na dificuldade. Ele precisa ter inovação, ele precisa realizar inovação, ele precisa saber gastar melhor o dinheiro, fazer mais com aquilo que tem. E, infelizmente, ele teve bastante dificuldade nesse mandato, ao ponto de nós estarmos vendo hoje as circunstâncias que a prefeitura se encontra, com dificuldade até mesmo de comprar combustível, né? De comprar combustível, enfim, as suas necessidades básicas hoje a prefeitura se encontra com dificuldade de realizá-las, né? Então, eu vejo que poderíamos ter feito muito mais com aquilo que fizemos. Mas o Rodrigo, de alguma forma, também não cometeu grandes loucuras, né? O próximo prefeito vai ter muita dificuldade financeira, administrativa, fazer muitos enfrentamentos para ajustar a nossa cidade, a administração pública, né? Eu sempre tive um posicionamento crítico do ponto de vista de modelo de gestão que o Rodrigo adotou frente à nossa cidade, mas não trouxe muito comprometimento, não fez loucuras. Temos cidades muito mais complicadas do que a nossa, prefeitos que fizeram muitas loucuras e vão entregar em situação muito precária ao próximo mandatário, ao próximo prefeito que o sucederá, né? E na nossa cidade, a cidade se complicou, a cidade poderia ter avançado muito mais se nós tivéssemos verdadeiramente um gestor à frente da prefeitura, não somente um político, né? Mas é uma cidade que sempre respondeu aos seus desafios, é uma cidade pujante, é uma cidade que ela se autoalimenta, ela se autoadministra, né? Porque nós temos empresários comprometidos, nós temos uma sociedade comprometida, e o que eu sempre digo, se o poder público não atrapalhar, ele já está fazendo um grande favor ao nosso município. Conforme você disse, o próximo prefeito vai pegar uma prefeitura numa situação financeira difícil. Uma situação do país, do estado, sem recursos. Como é que você vê? O que é que falta para Bauru? Que setores ele deve atacar e que deve se comprometer para que a cidade não tenha a paralisação, solução de continuidade e seja administrada aí com critérios? Principalmente ele tem, na minha opinião, porque é isso que eu defendo e acredito que seja o melhor neste momento para o nosso município, ele tem que fazer todo o investimento no destravamento do município e permitir com que o município volte a se desenvolver, né? Nós temos uma cidade onde a nossa economia basicamente está lastrada na prestação de serviço. Nós sabemos que os salários pagos ao comércio e prestação de serviço são salários menores do que daqueles que são pagos pela indústria. Nós temos uma cidade pouco industrial. Nós precisaríamos ter políticas públicas que vocacionassem a nossa cidade para que mais empresas, mais indústrias viessem para o nosso município. E nós não temos nenhuma legislação, nós não temos uma política pública clara, efetiva, de atrair novos investimentos. Samuel, em 8 anos, dentro do boom econômico do nosso país, qual a grande empresa, qual a média empresa que veio para a nossa cidade? Você não vai conseguir trazer a sua memória. Isso mostra que nós não tínhamos uma política pública de atração de investimentos efetivos para o município de Bauru. Isso empobrece a cidade, porque a prefeitura depende da arrecadação, dos tributos, dos impostos, das taxas, das contribuições, para
melhorar a infraestrutura e os serviços públicos. Então eu vejo que o próximo prefeito precisa necessariamente estabelecer uma política pública de atração de investimentos de forma efetiva no município. Tem que fazer os destravamentos, como por exemplo a lei de zoneamento, como por exemplo as APAs, como por exemplo o plano diretor, como por exemplo o código de obras do nosso município que atravanca demais, os atos administrativos, né, a aceleração de análise de processos, né, a melhora dos procedimentos, sendo eles mais céleres dentro da administração. É inadmissível uma empresa ter que ficar 3, 4, 5 meses esperando a abertura do seu funcionamento para que consiga trabalhar na nossa cidade. Um empreendimento imobiliário, 3, 4 anos para poder ser aprovado. Isso é inadmissível. Isso, o empresário ele não tem tempo, ele não pode perder tempo com a burocracia do Estado. E por isso que nós precisamos desburocratizar os procedimentos e a máquina pública. O próximo prefeito vai ter um problema enorme com o funcionalismo, porque o PCCS, ele trará direitos a partir de 2017, que implica, né, no gasto com folha de pagamento, e nós sabemos que o atual prefeito se comprometeu demais com o servidor público e ele não tem margem nem para dar reposição inflacionária. Nós sabemos que ele não tem margem de 1 a 2% para dar reposição inflacionária no ano de 2017 para os 6.400 servidores públicos. Sob pena de passar do limite prudencial para o limite permitido pela legislação, sim, que é de 54% do valor do orçamento. Do orçamento, né? E nós não estamos falando somente de uma questão legal, nós estamos falando de uma questão principalmente operacional. Mas a lei da responsabilidade está aí para ser cumprida. 51,3% é o prudencial, entre 51,3% a 53%, né? 53% é o máximo permitido, senão ele tem que obrigatoriamente começar a demitir funcionários. Né? Então, nós estamos chegando muito próximo. Demitir funcionário não é possível, porque a lei do Estatuto do Funcionalismo não permite esse tipo de coisa, a não ser os cargos de confiança Começa com livre nomeação e confiança, e depois entra assim nos efetivos. Se estourar os 53%, 54%, que é o máximo, tem que começar a demitir. A própria lei de responsabilidade fiscal diz isso. Tem uma brecha para isso. Deu uma brecha para isso. Então, ele vai encontrar uma situação junto ao funcionalismo muito grave. Nós sabemos que todo o estoque da prefeitura foi consumido pela atual administração. Então, ele chega com os estoques totalmente, os armários totalmente desocupados, né? Enfim, é uma situação muito complicada, mas eu vejo que ele precisa repensar o DAI, ele precisa repensar a Indurb, ele precisa desburocratizar a administração, ele precisa vocacionar o mandato dele no investimento, porque somente com acréscimo de recursos, e a população não aguenta mais aumento de carga tributária, Samuel, isso que eles queriam fazer agora no final do ano, aumentar a contribuição de iluminação pública. Mas era tão pouco para o contribuinte? Mas é uma questão de conceito. A prefeitura não pode, na sua incapacidade, na sua ineficiência, aumentar a carga tributária. É conceitual, não é valor. É que justificou o valor para tirar das costas a responsabilidade que não fez o quê? A regularização. São mais de 40 mil imóveis que não pagam. Por que os terrenos não pagam? Então o contribuinte que paga em dia, que está adimplente com a prefeitura, está sofrendo as consequências daqueles que são inadimplentes e daqueles que estão fora da regularização junto à Prefeitura Municipal de Bauru. O prefeito sabe que tem 40 mil imóveis e ele não fez nada para incluir esses 40 mil imóveis. Samuel, se nós incluirmos os 40 mil imóveis, rediscutirmos o conceito, rediscutirmos a forma de rateamento dessa CIP, nós vamos arrecadar aquilo que ele quer arrecadar na casa de 1 milhão e 1 milhão e 200 por mês, diminuindo o que você paga hoje. Então não é questão de valor, é que a questão do valor justifica o valor pequeno, né, para esconder a irresponsabilidade, a incompetência e a má gestão que foi feita ao longo desses últimos anos. Então, para mim, o debate não é pontual sobre valores, e sim conceitual. Nós não podemos mais administrar a nossa cidade de Bauru, 400 mil habitantes, né, com tanta ineficiência e com uma visão tão
equivocada de forma de fazer gestão como vem sendo administrada a nossa cidade. Os conceitos de hoje, Samuel, é da década de 80, não mudou em nada, não modernizou em nada. A gente faz o básico do básico, a gente não fez um choque de gestão, a gente não trouxe um conceito contemporâneo de administrar a cidade, né? Diminuir o tamanho do Estado, melhorar o gasto público, melhorar os serviços públicos, né? Cortar as gorduras, enfim, nós temos uma máquina totalmente inchada. Hoje, Bauru teria que ter no máximo 4.000 servidores, nós temos 6.400 em várias áreas, por exemplo, educação, saúde, faltando servidores. Só na saúde nós temos uma carência de mais de 800 servidores. Na educação nós não temos professor substituto e a prefeitura hoje não tem margem para contratação. Então, infelizmente, o debate sobre administração e o modelo que nós temos de prefeitura, a gente não consegue fazer de forma séria junto à nossa população. Então, esse discurso, olha, é R$2 somente, é R$1. O problema não é 2 ou 1. De grão em grão, a galinha vai enchendo o papo e o povo cada vez ficando mais pobre. Nós precisamos gastar melhor aquilo que nós temos, não na nossa incompetência ir lá colocar mais a mão no bolso do nosso contribuinte porque ele não suporta mais. Infelizmente, alguns aspectos vão trazer problemas aí para o município. E uma das coisas que este ano não tivemos aí a sua execução do jeito que deveria ter sido feito é o próprio PAC asfalto, que não foi em ritmo acelerado, a estação de tratamento de esgoto, que não foi algum problema de gerenciamento nesta obra. Isso tudo implicou em retrocesso para o município. Ver o viaduto inacabado, né? A novela que foi para terminar, uma pinguela praticamente, Samuel, com dinheiro em caixa, as grandes dificuldades que nós tivemos em administrar essa obra. Então isso mostra que a gente precisa rediscutir os conceitos de gestão do município de Bauru, né? Não dá mais para administrarmos a nossa cidade com tanto populismo e com tanta falta de coragem de atacar problemas que precisam ser atacados para melhorar o gasto do dinheiro público. A sociedade não aguenta mais pagar. A sociedade não aguenta mais que o poder público venha e coloque a mão no seu bolso. Quanto mais carga tributária, mais você empobrece a nossa população. E nós sabemos que a administração pública, pelo modelo, pelos conceitos, pela legislação, ela é burocrática, automaticamente ela se torna incompetente. Nós não podemos mais inchar a máquina pública. Nós precisamos discutir agora o quanto cada serviço custa ao contribuinte. Nós precisamos melhorar a eficiência do gasto público, senão nós não teremos condição de prestar o melhor serviço para a sociedade, porque ela não aguenta mais pagar, não aguenta mais com que o poder público venha e coloque a mão no seu bolso, porque nós estamos empobrecendo a sociedade, nós estamos jogando dinheiro fora, e o momento não é um momento de desperdício de dinheiro. Pelo contrário, nós precisamos de muita austeridade, muita responsabilidade fiscal, nós precisamos saber gastar melhor o dinheiro da nossa população. As pessoas estão perdendo emprego, as pessoas estão empobrecendo. Veja o Natal deste ano, converse com os comerciantes. Então nós vemos que a sociedade está empobrecendo e o poder público precisa ser mais competente e mais honesto nas discussões públicas com a nossa população. Agora fala para o teu eleitor e para o telespectador. Qual é o seu futuro político? Olha, Samuel, eu saio da Câmara Municipal neste momento com a minha consciência tranquila, que busquei fazer dentro da minha capacidade e das circunstâncias que eu possuía o melhor que eu tinha em mãos a realizar junto à população bauruense. Agradeço de coração todos aqueles que acreditam no nosso trabalho, que sempre votaram em mim, sempre externaram uma palavra de apoio, de confiança, de incentivo em mim como um homem público, nas bandeiras e nas concepções que defendo, junto à política, junto ao parlamento, junto à forma de administrar os serviços e o dinheiro da nossa sociedade. Então aqui um abraço fraterno e uma palavra de agradecimento a todos vocês que sempre depositaram essa confiança em mim e me incentivaram a continuar na vida pública,
defendendo os interesses da nossa coletividade. Saio da Câmara, como disse, com a consciência tranquila, né? E nesse momento que o político no nosso país está tão desacreditado, né? O homem público está tão desacreditado, o político. Eu saio com pessoas acreditando no nosso trabalho, isso é muito gratificante, né? Quero agradecer também a minha família que sempre esteve ao meu lado, a minha esposa, as minhas filhas, os meus pais, irmãos, enfim, todos os meus familiares, muito obrigado, que Deus os abençoe grandemente e nunca esquecerei essa confiança que vocês têm depositado em mim. Eu sempre digo, né, o futuro pertence a Deus, a palavra de Deus fala assim, se preocupe com o hoje, né? Não fica se preocupado com o amanhã e o depois da manhã. Basta o mal que cada dia nos apresenta. Então, a gente se preocupa com o hoje. Mas é claro que você tem projetos. Eu decidi fazer política na minha vida, Samuel. Eu fui bombeiro por 16 anos, abri mão da minha carreira no Corpo de Bombeiros, uma carreira apaixonante, que eu tenho uma identidade enorme. Né? Também sou advogado de formação, eu militava como advogado no nosso município, também abri mão da advocacia para poder fazer a política de forma adequada, como eu acredito que o homem público tem que fazer perante o seu eleitorado, perante a sociedade que o elegeu, né? Tenho prazer em fazer política, em fazer o debate e buscar construir uma sociedade mais justa, fraterna, igualitária para todos. Continuarei possivelmente na vida pública, neste momento sem mandato, mas sou vinculado a um partido político, continuarei no PSDB porque é um partido ao qual eu tenho muita identidade, né? Neste momento como militante faremos as cobranças que precisamos fazer perante aqueles que têm mandato no nosso município, né? E 2018 está aí. Vamos ver se, juntamente com o partido, se o partido deseja com que venhamos a disputar uma eleição a deputado. Bauru precisa ter um deputado federal, pelo menos um deputado federal. Bauru precisa continuar a ter representatividade na Assembleia Legislativa. Nós temos praticamente um deputado na nossa cidade, o deputado Pedro Tobias, porque o Celso Nascimento não tem identidade praticamente na nossa cidade, não foi eleito por Bauru, né? É pouco conhecido na nossa cidade, então hoje o nosso representante de fato na Assembleia Legislativa junto ao governo do Estado é o deputado Pedro Tobias. Não sei qual será o futuro do deputado Pedro Tobias e nós acreditamos e queremos e estamos forçando com que ele continue na vida pública, saia candidato novamente a federal ou estadual e se o partido achar por bem, né, nós vamos fazer uma dobrada com o Pedro nas próximas eleições de 2018. Isso tudo precisa ser muito bem conversado, muito bem analisado, mas eu sou um soldado, sou um militante e gosto de fazer política para o bem da sociedade. Então eu sempre vou me colocar à disposição do nosso povo, né, seja no cargo legislativo, seja no cargo executivo. 4 anos passa muito rápido. 2020 nós queremos rediscutir a nossa cidade, nós queremos rediscutir aquilo que está sendo feito pela administração pública perante o nosso município. Enfim, nós vamos continuar a militar nesse momento como militante partidário, mas com certeza futuras eleições nós disputaremos, se assim desejar, não somente o nosso partido, mas principalmente a nossa população. Obrigado. Bom 2017 para você e para todos os seus. Para você também, Samuel, um 2017 de paz, prosperidade, realizações. A você, a toda a equipe aqui da TV Prevê, a Nádia, o professor Duda, a todos aqui que fazem dessa TV a TV regional, que estabelece esse debate democrático, não somente com Bauru, mas com toda a nossa região. Desejar a todos os nossos queridos bauruenses um 2017 repleto de paz, de harmonia, de realizações. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que Deus abençoe a nossa cidade e viva Bauru. Que tenhamos um 2017 de felicidade e prosperidade. Nós estamos encerrando o nosso telejornal, onde tivemos o privilégio de entrevistar o Arildo Lima Júnior, que está encerrando o seu mandato como vereador e como presidente da Câmara Municipal. E amanhã, para fazer um balanço das suas atividades à frente da Prefeitura,
Aqui está lá o prefeito Rodrigo Agostinho e você pode já mandar as suas perguntas e participar da entrevista de amanhã. Aos que nos acompanharam, os nossos agradecimentos e sigam assistindo a programação da TV Prevê, mormente os nossos telejornais nos seus horários alternativos. A todos uma boa semana e até amanhã.